a quantidade de problemas de saúde, que surgem por conta da alimentação. Se você pegar a questão da alimentação e a questão do exercício, ou a alimentação inadequada e o exercício inadequado, a falta de exercício, você já tem aí uma quantidade, um número enorme de problemas de saúde. Eu quase que fazendo aqui uma combinação, se a gente tem uma ideia ética, no sentido da gente entende o que é bom para o nosso corpo e o que não é bom para o nosso corpo, quais os encontros que nos potencializam e os que nos enfraquecem, aqui está um pouco esse desafio ético do que você come, do que você bebe, em qualidade, em quantidade e no momento. No momento a água pode ser boa, no outro momento a água pode ser terrível. E assim sucessivamente. Isso serve tanto para cada um de nós pensar sobre isso, pensar nos desdobramentos disso, como serve na nossa relação com os pacientes. Porque na nossa relação com os pacientes, a gente percebe nitidamente, e não é só com o paciente, na nossa relação no cotidiano, a quantidade de problemas de saúde, que surgem por conta da alimentação. Se você pegar a questão da alimentação e a questão do exercício, ou a alimentação inadequada e o exercício inadequado, a falta de exercício, você já tem aí uma quantidade, um número enorme de problemas de saúde. Porque você tem uma indústria alimentícia, entre aspas, você tem uma química em cima da produção de alimentos violentíssimas de agrotóxico, a gente tem um modelo de alimentação que é um modelo americano, que a gente comprou aqui, de enlatados, engarrafados e reprocessados e reproduzidos, coisas que a rigor o nosso organismo quase que desconhece aquilo ali. Sabe assim, uma banana o organismo conhece, o organismo sabe o que ele assimila da banana, o que ele transforma da banana, o que ele elimina da banana. Você pega um alimento processado desse que você não sabe nem qual é a origem mais dele, ele passou por um processamento tal, e você bota aquilo ali para dentro do teu organismo, o que acontece? Tem certos elementos dessa química que o organismo não sabe o que fazer com aquilo ali. Aquilo vai ficando como esses radicais livres ou como células que vão produzir câncer com facilidade e por aí afora. São toxinas que vão ficando no teu corpo que o organismo nem sabe às vezes como transformá-las e muito menos como eliminá-las. E elas vão ficando de uma forma... É o perverso que penetra no seu corpo e que vai começar a produzir inúmeros sintomas, inúmeros sinais de doença e a gente não percebe isso. E a gente faz isso cotidianamente, porque a alimentação você faz cotidianamente, 2, 3, 4 vezes por dia. Então, é disso que nós estamos falando aqui. Esse sistema Whey e o sistema Pi, que funcionam muito juntinhos os dois, muito juntos aqui os dois, com, vamos dizer assim, funções diferentes. O Whey recebe o líquido e recebe o sólido, faz uma quebra significativa, encaminha para o baço, o baço recebe esses alimentos já bem organizados e ali ele transforma isso que veio do estômago, e esse aspecto de transformação do baço
na perspectiva da medicina chinesa, então, na perspectiva do Pi, do sistema Pi, é uma transformação que diz respeito aos alimentos sólidos e ao líquido, mas é também uma transformação na vida, uma transformação no pensamento, uma transformação no comportamento, uma transformação no modo de agir. Vocês vão ver lá na ponta que aqueles pensamentos fixos podem ser trabalhados a partir da tonificação do sistema Pi, ou do baço e do estômago, o pensamento fixo. De um modo geral, você lê isso, decora e não entende muito bem o porquê. Eu estou vindo aqui atrás para a gente entender o porquê que tudo o que diz respeito à transformação, seja no sentido da materialidade dessa transformação, dessa mudança de corpo e dessa mudança de pensamento, tem muito a ver com esse sistema aqui. Tem muito a ver com esse sistema aqui. A macrobiótica tem como uma proposta você fazer uma mudança completa do teu sangue, a partir da mastigação e da ingestão de alimentos completamente diferentes desses que a gente come no nosso cotidiano. Você vai usar arroz integral, verduras, legumes, saladas, muitos cereais, vai mastigar muito bem, nada de açúcar, disso, de leite, de laticínios, ou seja, ela parte do princípio assim, se você modifica o teu sangue, se você modifica os teus líquidos orgânicos, você se modifica completamente. E quando você se modifica completamente, você está modificando o teu corpo e o teu pensamento. Num certo sentido, é uma psicologia radical, sabe? Assim, uma macrobiótica, não é só comer arroz integral, não é só isso, obviamente. Estou falando de uma mudança. Eu, quando fui para estudar nos Estados Unidos, eu fiquei em Boston, que é onde tinha um instituto, ali na época, isso em 80, 81, era o maior instituto de medicina chinesa, alimentação, macrobiótica que você tinha no Ocidente. E era mais fácil porque era um inglês que a gente ia falar, enfim, não dava para ir para o Japão, muito menos para a China naquela época. E ali, naquela época, não existia ainda a AIDS, mas o câncer era uma doença das mais letais, né, como é ainda hoje. E lá nesse instituto você tinha, e já tinha muita experiência de tratamento, muito relato através de livros, depoimentos e todo um estudo de como funcionava a macrobiótica associado a alguns outros recursos no tratamento do câncer, para o tratamento do câncer. O câncer o mais variado possível, né? Dos tipos de câncer mais variados possíveis. O tratamento era fundamental, e muita gente de vários lugares do mundo, também lá nesse instituto, fazendo tratamento de câncer. Eu fui para estudar, como tantos outros iam para estudar, mas tinham muitos que iam para fazer o tratamento de câncer. Muita gente, muita gente. E o tratamento era à base de uma alimentação rigorosíssima, a macrobiótica, assim. Qual é a ideia? É modificar o sangue e todos os líquidos orgânicos dessa pessoa. Se ela tem 70% a 80% de líquidos, e esses líquidos eles são produzidos cotidianamente através do que você come, através do que você bebe. Então o princípio era esse, de modificar assim de uma forma radical o que você come, o que você bebe, para modificar o teu sangue e os outros líquidos. A ideia é o seguinte: essa célula cancerígena, ela se organizou e se desenvolveu
e proliferou dentro de um determinado ambiente corporal. Quando você muda completamente esse ambiente corporal, essa célula vai ficar ela não vai conseguir se adaptar a esse novo ambiente corporal com facilidade. Então, ela acaba morrendo. O princípio é mais ou menos esse. A ideia, grosso modo, é claro que tem muitos detalhes, mas a ideia, grosso modo, é essa. É você mudar todo o teu campo corporal e o teu campo de pensamento. Associado a essa alimentação muito rigorosa, eles usavam a meditação, muito do zazen, da meditação, para produzir também um tipo de foco. E com esse tipo de foco, eles faziam um tipo de indução em que passavam um filme. O tratamento era bem assim, eu estou dando aqui uma ideia do tratamento. Eles passavam um filme em 10 minutos, não era mais do que isso. Depois você era levado a um relaxamento profundo. Nesse relaxamento profundo era sugerido que você sentisse no teu corpo aquilo que acontecia no filme acontecendo no seu corpo. Essa renovação celular. Então, o tratamento consistia em meditação, Qigong, captação de Qi e circulação de Qi, Tai Chi Chuan, relaxamento, visualizações, introjeção dessas visualizações. Uma parte é indutivo, a parte da alimentação não, porque a parte da alimentação, e que a parte da alimentação eles dão uma importância incrível. Então, relatos, exames de inúmeros pacientes em que não tinha mais o câncer depois de não sei quanto tempo de tratamento. Outros que tinham diminuído, outros que tinham ficado sem, depois voltou. Ou seja, se vocês quiserem em algum momento pesquisar sobre isso na internet, vocês vão ter inúmeros